Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 7 erros que você comete por causa da ansiedade no cultivo das rosas deserto. Sim, tem muita gente ansiosa por aí e errando por causa disso. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas antes de mais nada, se você está chegando aqui agora, não esqueça de deixar o seu like nos vídeos que você assistir por aqui. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, marca o sininho para ser sempre lembrado quando tivermos novos vídeos por aqui. As rosas do deserto, assim como as plantas em geral, têm muito que nos ensinar. Principalmente para lidar com alguns sentimentos aí que andam atrapalhando a vida de muita gente, e um deles é a ansiedade. Sim, as rosas do deserto elas podem nos ajudar muito com relação à ansiedade. Eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo já pode ter sido ajudado por ela também a lidar com esse problema. E eu gostaria um pouco de saber como é que foi essa sua experiência. Então deixa aqui no comentário como é que a rosa do deserto ajudou você a superar essa questão da ansiedade. Mas justamente por causa da ansiedade, muitas pessoas andam cometendo erros nesse cultivo e acabam se frustrando. Muitas vezes matam a sua planta ou não atingem aqueles resultados que você tanto deseja com as suas rosas do deserto. Então vamos falar sobre 7 erros que são bem comuns, que muita gente aí está cometendo por causa da ansiedade. E depois você me conta aqui nos comentários qual ou quais desses erros você anda cometendo por aí. O primeiro erro clássico no cultivo de rosa do deserto que as pessoas cometem por causa da ansiedade: adubar demais. Sim, muita gente me manda perguntas querendo saber como fazer sua planta florir ao máximo, o mais rápido possível, ou como fazer sua planta crescer mais rápido, e isso acaba gerando uma ansiedade. As pessoas acabam adubando demais as suas rosas do deserto, e a adubação aí em excesso, gente, ela causa exatamente o efeito contrário àquele que você deseja aí nas suas plantas. Se você aduba a sua planta desejando que ela produza flores e você exagera nessa adubação, por exemplo, muito provavelmente ela não vai sequer produzir botões, ou quando produzir botões, esses botões podem até ser abortados por causa do excesso de nutrientes por ali. O excesso de nutrientes podem causar também deformações nas folhas, deformações nas flores e também um retardo na taxa de crescimento da sua rosa do deserto, muitas vezes porque você altera muito o pH do substrato. A depender do fertilizante que você anda usando por aí, você pode causar também uma salinização no substrato e isso atrapalha e muito o desenvolvimento das raízes e a capacidade dessas raízes de absorver nutrientes. Portanto, o primeiro ensinamento aqui é, e eu sempre falo isso para os meus alunos lá do método rosa do deserto de A a Z: quando se trata de adubação, menos é mais. Nunca exagere na adubação. Sempre siga as instruções que estão no rótulo daquele fertilizante que você escolheu para usar. Aquela proporção de diluição que está ali na embalagem é sempre o máximo. Você nunca vai usar mais do que aquilo. Então, se você vai usar pela primeira vez, ainda não tem experiência, começa usando um pouco menos do que aquilo que é recomendado aqui na embalagem do fabricante e vá observando as suas plantas para ver como elas reagem. Evite exageros na adubação e você verá os resultados aparecendo aí nas suas plantas. Segundo erro que as pessoas cometem bastante por causa de ansiedade no cultivo de rosa do deserto: acabam regando demais. E eu não estou falando da quantidade de água que você joga ali na sua planta naquele momento que você vai regar. Não, nesse momento a rega sim tem que ser abundante. Você deve regar bastante, lavar toda a planta, regar até que a água escorra pelos buracos de drenagem. Aí sim a rega tem que ser abundante, tá certo. O problema é quando você, no dia seguinte ou 2 dias depois, aquele substrato ainda está molhado e você vai e rega novamente. Olha essa mudinha aqui, por exemplo. Eu reguei ontem e ela ainda está, se você colocar o dedo aqui, enfiar um pouco o dedo, você vai ver que o substrato ainda está úmido, porque o dedo está saindo sujo aqui, olha. Quando o substrato está bem seco, você vai ver que esse dedo vai sair limpinho. E se você tem ainda umidade no substrato, mesmo que seja um resquício de umidade, você não deve regar naquele dia. Você só deve regar quando esse substrato estiver totalmente seco. Portanto, controle a ansiedade, aprenda a entender quanto tempo leva para aquele substrato secar aí na sua região onde você mora
e aí você vai ver que suas plantas elas vão responder muito melhor. Terceiro erro que as pessoas cometem bastante por causa da ansiedade: fazem enxertos antes do tempo, fazem enxertia antes da hora. A planta ainda não está com seus galhos maduros para ser cortados e enxertados, ou o cavalo é muito jovem, a pessoa vai querer enxertar ali num cavalo muito jovem. Isso é um erro muito comum e esse erro aí ele pode atrapalhar bastante aí o desenvolvimento daquela plantinha que você quer que se desenvolva, logicamente. Por exemplo, eu tenho essa planta aqui, olha o galinho dela como ainda é verdinho. Olha, é um galinho de Ferrari aqui, que eu fiz alguns enxertos de Ferrari. Olha como o galinho é verdinho. Então não adiantaria nada eu querer fazer um enxerto dessa planta aqui, tirar um galho aqui, um pedacinho desse galho e fazer um enxerto. Porque olha, ele está verdinho ainda, é muito jovem. Então não é o momento de você querer enxertar o galho de uma planta dessa aqui. Então o galho para você utilizar no enxertia, ele tem que ser um galho bem desenvolvido, assim como o cavalo também, ele tem que ser bem desenvolvido. Não adianta nada eu querer enxertar uma planta numa mudinha jovem assim, você não vai ter os resultados que você espera, que você quer que aquele enxerto se desenvolva mais rápido, a floração ela apareça o quanto antes, né? Você quer que sua planta se desenvolva. Então não adianta nada você querer usar uma planta muito jovem para fazer de cavalo. Espera, tem calma, tem paciência que vai chegar o momento certo para você fazer essa enxertia aí, quando os seus cavalos estiverem bem desenvolvidos, bem robustos e quando os galhos das plantas que você quer retirar o material genético também estiverem bem desenvolvidos, bem maduros para você fazer esse enxerto aí. A idade do galho que vai ser enxertado e a idade do cavalo influenciam diretamente no sucesso dessa enxertia e também na taxa de crescimento dessa planta enxertada. Quarto erro cometido por ansiedade aí no cultivo das rosas do deserto: podar antes do tempo. Sim, muitas pessoas me perguntam, professor, quantas vezes por ano eu posso podar minhas rosas do deserto? Olha, isso depende muito da sua planta, depende muito da taxa de crescimento dela. Então você deve observar a sua planta e saber o momento ideal de fazer a poda nela. Porque assim como a planta que vai doar um galinho para ser enxertado, essa planta também, para ser podada, ela precisa que esses galhos estejam bem maduros. Vou usar de novo essa planta aqui como exemplo. Galinhos muito verdes, muito recentes, muito molinhos, não são interessantes para serem podados. Então, se você tem uma planta que está ainda com aqueles galhos muito verdinhos, muito imaturos, muito finos, não faça a poda nela, ainda não é o momento. Você vai observar a hora de fazer a poda na sua planta quando esses galhos estiverem mais desenvolvidos. Olha o tamanho desse galho aqui. Então, se eu quiser fazer uma poda aqui nesse galho, eu posso, porque é um galho que está bem desenvolvido. Inclusive, é um galho que eu poderia também retirar para fazer enxerto em uma outra rosa do deserto. Quinto erro cometido por ansiedade no cultivo das rosas do deserto: fazer levantamento de caudex antes da hora. Você tem uma planta que passou por um procedimento de levantamento de caudex há um certo tempo e querer fazer um novo levantamento dela antes dela já ter se desenvolvido ali suas raízes debaixo daquele substrato. É uma pergunta que muita gente me faz também. Em quanto tempo eu devo fazer o levantamento de caudex nas minhas rosas do deserto? Olha, isso varia muito de uma planta para outra, então eu arrisco dizer que, em média, a cada 2 anos eu faço um levantamento de caudex que vale a pena. Não adianta você fazer um levantamento de caudex quando você não tem raízes tão desenvolvidas ainda ali embaixo. Você só vai ter trabalho e o aspecto da planta nem vai mudar tanto. Quer ver um exemplo? Essa planta aqui, ela passou por um levantamento de caudex há mais ou menos 6 meses. Olha só como ela está. Olha só o caudex dela como está interessante, tá? Nota que ele ainda é até um pouco mais clarinho aqui ainda. Então é uma planta que eu não poderia fazer um levantamento de caudex agora, porque provavelmente ela não tem tanta raiz desenvolvida aqui embaixo. Então eu tenho que desenvolver essas raízes, deixá-las se desenvolverem mais, e aí sim eu posso cogitar fazer um novo levantamento de caudex aqui. Quanto tempo isso vai levar? Depende muito de uma planta para outra. Pode ser que leve 1 ano, mas pode ser que leve 2, 3, 4 anos para você realmente ver uma planta que faça diferença e que vale a pena você fazer um levantamento de caudex, de modo que você tire aquele caudex ali debaixo do substrato e você tenha aquela surpresa que a gente quer e que realmente a planta ela assuma ali um novo aspecto ali diferenciado. Sexto erro por causa de ansiedade no cultivo de rosa deserto: ficar mudando a planta de posição. Sim, na ansiedade que sua planta se desenvolva, que ela produza flores, você fica naquela
ansiedade ali, quer mudar ela de posição todo dia, achando que isso pode fazer com que ela produza flores mais cedo, que ela cresça mais. Então coloque a sua planta em um local onde ela tome pelo menos 4 a 6 horas de sol por dia e deixa ela quietinha. Mudar a planta de posição constantemente pode causar alguns problemas, inclusive problemas sérios. Sabe o abortamento de botões que incomoda muita gente? Sim, sua planta está produzindo botões, ela está adaptada com aquele ambiente onde ela está e você vai e muda ela de local. Pode ser que ela aborte esses botões aí por causa disso. Sua planta está no local que toma ali o sol da manhã e de repente você muda ela para um local onde ela toma aquele sol ali de meio-dia para tarde. Isso também pode causar problemas, como queimaduras naquele caudex. Quer ver um exemplo que eu cometi nesse sentido? Não foi necessariamente por ansiedade. Eu estava fazendo aqui uma reorganização aqui das minhas plantas e eu peguei essa planta aqui, que é uma Barbie Girl, no momento ela está sem flores, e eu retirei ela de um local onde ela tomava o sol da manhã e coloquei em um local aqui onde ela tomava o sol a partir de 11 horas até as 16 horas. Ela não estava adaptada a isso, foi uma mudança brusca para ela. No meio de tantas plantas eu acabei não me atentando a isso. E o que aconteceu? De um dia para o outro, ela apresentou uma queimadura grave aqui no caudex dela, que poderia até evoluir para uma podridão. Olha como o caudex ficou danificado por causa da incidência do sol, exatamente nesse ponto onde ela não estava acostumada, ela não estava adaptada a um sol tão forte incidindo nessa região, e por causa dessa mudança que eu fiz, eu causei esse dano na coitadinha e agora eu estou cuidando dela com todo carinho para que ela se recupere. Sétimo erro cometido por ansiedade aí no cultivo de rosa deserto: você fazer uma autopolinização nas suas plantas. O que é isso? É você polinizar uma flor com o pólen dela mesma, ou polinizar uma flor de uma planta com o pólen de uma outra flor, mas sendo a flor da mesma planta. Então isso não pode fazer, não é interessante, porque fazer cruzamentos com a mesma genética geralmente causam problemas aí na prole, se essa prole vier a surgir. Porque, por exemplo, se eu pegar uma flor dessa planta aqui, tirar o pólen e for polinizar uma outra flor, mas dessa mesma planta, são flores que têm a mesma genética. É como se eu estivesse polinizando a flor com o pólen dela mesma, porque é a mesma genética, é a mesma planta. Isso não é interessante. Geralmente as vagens elas saem defeituosas, com poucas sementes, ou quando essas vagens realmente se desenvolvem, as sementes têm baixa viabilidade. E aquelas que germinam provavelmente vão dar origem a plantas que vão apresentar problemas genéticos, como plantas albinas, plantas com baixa taxa de crescimento, plantas frágeis, enfim, plantas mais suscetíveis a doenças, a pragas. É só problema. Portanto, evite a autopolinização. Sempre que você quiser fazer polinização, retire o pólen de uma flor e leve esse pólen para a flor de uma outra planta. Ah, professor, mas eu só tenho uma flor florida, eu quero fazer polinização. Controla essa ansiedade, não adianta você querer polinizar aquela planta com o pólen dela mesma só porque só ela está florida. Espera uma outra planta sua aí florir para você fazer esse cruzamento e com certeza você vai ser muito mais feliz e vai ter muito mais sucesso nesse procedimento aí. E é isso, esses foram 7 erros que as pessoas mais cometem por causa da ansiedade no cultivo das rosas deserto. E aí, você já cometeu algum erro aí por ansiedade? Deixa aqui nos comentários que eu vou querer saber. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esqueça de curtir, de se inscrever no canal, de marcar o sininho para ser sempre avisado quando tivermos novos vídeos por aqui. E me siga no Instagram, que estamos lá todos os dias também postando dicas e fotos legais sobre as nossas rosas do deserto. Até o próximo vídeo, um forte abraço, tchau, tchau!